Só, capítulo 1 e 2 exaurido. Audiobook completo, logo mais. Então, caso você seja novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva, porque aqui faremos de tudo para que você acabe encontrando o que tanto procura. E caso você já seja nosso chegado aqui, fique ciente. Amanhã estará disponível o audiobook completo de Quando Nietzsche Chorou, de Irving Yalom. Sabe, você deve se perguntar por que esse tipo de conteúdo seria útil para você, que tipo de benefício você teria com isso, qual a utilidade que você poderia fazer com isso. Eu te diria que muito do que passa pela nossa vida, aquelas perguntas que formulamos e não conseguimos encontrar respostas, saiba que uma das fontes que você poderia encontrar está nos livros. E muitas das vezes as pessoas não têm paciência em sentar e ficar horas e horas ali lendo, tendo paciência, mesmo sabendo que às vezes você lê, às vezes você não consegue captar nada dali, porque é um projeto de lapidação e que envolve muita paciência, técnica, perguntas que você tem que elaborar antes de abordar um certo livro. Então, ou seja, os fatores desses assim acabam desestimulando a leitura. Fora que no mercado, muitos livros dos quais a gente quer adquirir, muitos são pouco acessíveis, porque são caros. E uma das formas que o canal aqui quer oferecer é isso, é você não se limitar a ter esse tipo de conteúdo para você, porque a ideia do Cultua-se é isso, é você mesmo selecionar um certo repertório do qual você quer adquirir e que possa somar com o que você já tem. E sabe que uma das limitações nós já vencemos, porque se você não tem a prata para poder conseguir adquirir as obras, saiba que aqui você vai conseguir ouvi-los gratuitamente. Uma das fontes está aqui. E outra, como eu andava dizendo, muitas pessoas ficam desestimuladas a ler. Um dos fatores eu já coloquei, que é o econômico. O outro é mesmo as dificuldades, né, que a leitura exige, porque você tem que ter uma certa técnica para ler, um certo hábito de leitura, um certo repertório para você abordar obras novas. Eu costumo dizer que alguns filósofos, se você encará-los de primeira, você toma uma rasteira sem ver. É preciso ter uns comentadores que possam te ajudar, te iluminar, que é o caso do Nietzsche, nesse filósofo do qual estamos abordando, um dos comentadores que poderia ter sido, mas que escreveu apenas uma obra fictícia, tentando retratar um pouco da biografia de Nietzsche com a história fictícia da obra de Quando Nietzsche Chorou, de Irving Yalom, né? Então, assim, a ideia é essa. Então, vocês já sabem, o audiobook estará liberado logo no dia útil, no próximo dia. Audiobook completo de Quando Nietzsche Chorou. Não deixe de acompanhar, porque iremos fazer outras obras, das quais a gente acha que é interessante ser abordada no momento. E a ideia é essa. A prateleira é longa, temos aí bastante livros, bastante obras para poder abordar, e não deixe de acompanhar aqui. Aí está feito o convite, fica a critério de vocês. Foi um prazer ter voltado aqui novamente para poder anunciar que o audiobook já está pronto e que no dia seguinte eu vou estar disponibilizando para vocês. Vai ficar longo, mas assim, eu posso sugerir que vocês possam ouvi-lo, pausar quando necessário, voltar no outro dia seguinte, e não deixem de ver a história. Só para poder me atrapalhar aqui, veio o Google para ajudar. Na verdade, atrapalhou, né? Mas vocês entenderam. A ideia é essa. Então, o vídeo vai ser longo, o audiobook, né? Mas a ideia é essa. Pausa, volta no dia seguinte, retorna. Faça como vocês bem entenderem. E saiba que teremos muitas obras aí para a gente poder abordar. E sempre mais focado na filosofia
e eu diria que a filosofia se divide em três. Íamos dizendo da filosofia, vocês me perdoem por essa mudança mirabolante de imagem aí, mas por quê? Porque agora iremos tratar de um conceito da filosofia que eu gosto muito, um conceito sofisticado, que poderia não passar despercebido. Por isso eu precisei de chamar a sua atenção. Ao meu ver, a filosofia se divide em três partes. Temos a filosofia moral, que cuida da conduta individual de cada um. Temos a filosofia do conhecimento, que é a epistemologia. E temos a filosofia da estética, que é a filosofia da beleza. Mas sempre por trás, eu estarei abordando os livros, sempre com enfoque na filosofia moral. E por quê? Porque eu procuro aquilo que reflete na minha própria vida, na minha conduta. E assim, o que você vai encontrar aqui no canal, uma das características deles, que no decorrer da história eu quero sempre ter esse norte, é isso. É poder ajudar as pessoas na própria vida, na própria conduta que elas podem estar fazendo dali em diante. Por quê? Por causa dos dilemas que temos, né, para viver. E o que acontece? A moral, para quem não sabe a definição dela, a moral é aquilo que você não se autoriza a si mesmo a fazer determinadas coisas. E por que eu disse assim, com esse enfoque? Porque não basta ter alguém te olhando, não basta ter uma câmera fiscalizadora para inibir uma conduta libidinosa, no caso. E por quê? Porque não. O próprio juízo de quem vai valorar a conduta, se é certa ou errada, é o próprio indivíduo, é o próprio agente. Então, no caso, a moral parte dessa premissa. A premissa de quê? De que você mesmo respeita os próprios princípios, que um dia você resolveu respeitá-los. E quando partimos do coletivo, qual a nomenclatura ainda continua sendo a moral? Que rege a conduta de cada um para que possamos ter uma sociedade mais harmoniosa, mais justa? Não. Poderíamos denominar, quase que um sinônimo, até etimologicamente assim mas só que a definição, os significados são totalmente diferentes. E qual palavra que nós estamos referindo? Você sabe, é a ética. E por que eu disse assim a ética? Porque há 30 anos a ética está na boca do povo. E por que há 30 anos? Porque de 30 anos para trás, a ética era coisa de especialista. Coisas que aconteciam apenas dentro das academias. E as academias que eu quero me referir são as universidades. Não era qualquer um que poderia falar sobre o tema. E a definição de ética, que é contrária à moral, mas que é um complementar, porque a moral não dá conta, a definição de ética está escrita lá no livrinho do Mário Sérgio Cortella com o Clóvis de Barros Filho, do qual eu os reverencio muito, e que a definição que eles propuseram e que está na academia francesa, no dicionário, é a seguinte: ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da melhor maneira de conviver. Perceba que a diferença está em a moral ser um ato individual e a ética ser um ato coletivo. Se a moral não dá conta, a ética vem para poder dar conta em segurar a rédea da sociedade, porque são muitos indivíduos desejantes. E desde Platão, no livro da República, numa fala de Sócrates, de que o desejo é aquilo que nos faz falta, e logo mais à frente Maquiavel também vai denominar de que o homem é um ser desejante, ou seja, os dois, Maquiavel e Platão, denominam o homem de desejante, e quando a gente fala desejo, é a falta, é uma corrida entre você encher um saco sem fundo. Por quê? Porque por mais que você corra atrás daquilo que você não tem, imediatamente quando você tem, você já não deseja mais. Definição clássica no livro da República de Platão. Então é uma corrida de um saco sem fundo. Então perceba que essas obras das quais vamos apresentar aqui, sempre vai ter esse enfoque aí por trás. A filosofia moral. E se a moral não dá conta, a ética chega junto. Então, vem comigo. Aqui iremos traçar o caminho juntos. Será um caminho árduo. Vocês percebem que eu estou tentando fazer ligações de conhecimentos sem roteiro, sem nada. Está vindo na minha cabeça que eu estou falando. Então, eu tento fazer que dá sentido nas coisas que estou dizendo. Mas que vocês
possam compreender o que eu estou querendo dizer. Então, nada melhor que vocês sempre voltar aí para poder me conhecer um pouco melhor. Tudo bem?